Glória a Deus. Meus queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. É noite de alegria, é noite de manifestação da espiritualidade, da santidade do povo que chega na casa do Senhor para poder expressar aqui a gratidão de nossos corações, para adorarmos ao nosso Deus. E foi a mim facultado uma oportunidade para estar compartilhando uma palavra. Eu quero, glória a Deus, fazer menção aqui do livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, nos versos de número 10 ao 13, da qual o profeta messiânico ele traz a revelação a todo o povo que estava em Israel, e consequentemente essa palavra nós usamos nos dias de hoje, e essa palavra ela toma de conta dos nossos corações, da nossa vida, e nos dá o direcionamento da qual nós podemos seguir esta palavra. O profeta, no capítulo de número 43, nos versos de número 10 em diante, ele diz: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim e entenda que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, eu realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Você pode repetir isso comigo? Essa palavra que o Senhor fala através de Isaías. Diga assim: 1, 2, 3. Agindo eu, quem impedirá? Queridos, é uma palavra do profeta. Nós sabemos que em todo o contexto bíblico, principalmente na antiga aliança, no Antigo Testamento, Deus, ele fazia propósito com o povo, ele tinha uma aliança com o povo, e ele usava homens para poder falar ao povo. Tinham classes de pessoas que eram escolhidas para falar ao povo. Exemplo: o profeta era um representante de Deus, da qual Deus escolhia para falar ao povo. O sacerdote era um representante do povo para levar as queixas, levar os pecados até Deus. E daí então o pecado do povo era perdoado através da oração, através do culto, através do sacrifício. Mas quando nós olhamos, querido, ao contexto da palavra de Deus, em todo o decorrer da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, o homem sempre, ele chamava ao povo ao arrependimento. Não é diferente dos dias de hoje, nos dias que nós vivemos na pós-modernidade. Deus, ele sempre está falando com o povo. Deus, ele escolhe uns ainda quando criança.
Deus, Ele fala a outros através do Espírito Santo, já numa meia-idade, às vezes na adolescência, às vezes na juventude, ou até mesmo quando o homem já tem constituído uma família. O homem, querido, quando ele abre o seu coração e ele dá ouvidos ao Senhor, a voz do Espírito Santo que foi enviado por Jesus Cristo após a ascensão aos céus, esta palavra do Espírito Santo, este mover do Espírito Santo, ele nos traz, querido, a consolação, ele fala aos nossos corações, ele nos convence das nossas falhas, nos convence dos nossos pecados, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Quando o Senhor ele falava ao povo, Deus ele usava, aleluia, o Espírito Santo já pairava sobre os homens de Deus. E quando os homens falavam, querido, era ali um representante de Deus aqui na terra falando ao povo. No mesmo livro do profeta messiânico, no capítulo de número 55, ele diz, aleluia, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ei, em pleno 2025, tem uma igreja que clama pelo Senhor, tem uma igreja que prega esta palavra, tem uma igreja que continua dizendo que o Senhor é a salvação da humanidade, tem uma igreja que continua dizendo, aleluia, que Ele é a solução para o seu problema. Muitas vezes, querido, o homem ele corre atrás de solução para os seus problemas, para as suas dificuldades, e muitas vezes a solução dos nossos problemas está diante das nossas vistas, está diante de nós. Ei, a palavra do Senhor ela nos mostra o direcionamento. A palavra do Senhor ela nos mostra como nós devemos seguir. E o profeta através da sua palavra ele diz: vocês são as minhas testemunhas. Ei, você que aceitou ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, aleluia, você é testemunha do Senhor. Você tem testemunhado o que Ele tem feito sobre a sua vida. Você tem testemunhado, aleluia, que o Senhor te escolheu lá do lamaçal de pecado aonde você vivia e te trouxe, te salvou, perdoou os seus pecados. E hoje você está aqui para a honra e a glória do Senhor. Aí ele continua dizendo, aleluia, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Queridos, o Senhor é o Salvador da humanidade. O Senhor é a porta aberta para a salvação. O Senhor é o grande prêmio, queridos, mas não é um prêmio falido, fajuto, que às vezes o homem ganha aí e acaba com os anos, não. Ei, este prêmio é o prêmio da soberana salvação, da qual o homem viverá eternamente no céu de glória. Por isso vale a pena estar aqui, por isso vale a pena servir ao Senhor. Por isso na noite deste dia, Senhor, queridos, nós temos motivos de sobra de estarmos aqui glorificando ao Senhor. Testemunha do Senhor, testifique a tempo e a fora de tempo. Aí talvez você diga, eu não sei pregar ainda. Querido, mas você é uma testemunha, e o seu testemunho fala muito mais forte. O seu testemunho é o seu estilo de vida. É o seu estilo de vida que vai pregar muitas vezes sem você falar uma palavra. É através do caráter, é através do seu jeito, da sua forma de viver. Por isso, querido, o profeta ele continua falando em nossos corações. O profeta ele continua dizendo, aleluia, arrependei-vos, chegai-vos a Deus, aleluia, abra a porta do seu coração. Ele continua dizendo mais na frente, porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, porque a minha palavra, porque a minha salvação, os meus projetos, os meus planos são maiores do que os vossos planos. Ei, nós temos vivido os planos de Deus, nós temos aberto os nossos corações e temos dito, Senhor, faze a tua vontade sobre a minha vida. Faz a tua vontade sobre a minha vida. Querido, quando uma vez eu falei isso para o Senhor direcionou a minha vida a um propósito.
um propósito de santidade, da qual eu já era crente, já vivia na casa do Senhor desde a minha adolescência, mas quando eu resolvi abrir o meu coração, aí daí eu passei de um crente, querido, a um salvo, remido, lavado, aleluia, e testificado através da palavra do Senhor, porque a diferença de apenas sermos crentes ou de sermos salvos na presença do Senhor Jesus. E é o Espírito Santo que nos dá essa ousadia, a ousadia da qual nós precisamos para enfrentar as dificuldades, a ousadia que nós precisamos para orar pelos enfermos, para orar, querido, nos momentos de dificuldade. Sabe por quê? O Senhor colocou essa palavra rapidamente em meu coração quando eu recebi essa oportunidade, querido, porque hoje é o culto da vitória, e não há vitória, querido, sem a salvação, porque a salvação da nossa alma é a maior vitória. Aleluia. O próprio Jesus, ele disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei, essa questão de buscar ao Senhor em primeiro lugar é a principal, aleluia, é a principal escolha que nós fazemos, é o propósito, é o milagre, e o Senhor vai acrescentando, o Senhor vai abençoando, o Senhor vai abrindo portas, o Senhor, aleluia, vai mostrando coisas, o Senhor vai tirando as coisas que estão embaraçadas do meio do caminho. E mesmo passando por lutas, quase que diariamente, mas nós estamos aqui caminhando, aleluia, olhando para o alto, assim como o profeta Miqueias, lá no seu livro, capítulo de número 2, versículo de número 10, ele diz: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção. Querido, levantai-vos de uma forma espiritual, andai para diante, para frente, buscai, buscai, olhai para o alto, porque do alto é que vem o nosso socorro. Sabe o que é que isso significa? Ande, mesmo em dificuldade, marche, caminhe, porque o céu é bem ali, porque a vitória está na nossa frente. Não é momento de olharmos para a direita nem para a esquerda, não é momento de retrocedermos, não, mas é momento de olharmos para o autor da nossa fé, para o autor e consumador da nossa salvação. Por isso, na noite deste dia, aleluia, continue com o seu coração aberto, com este propósito de adoração, com este propósito de vitória, de vencedor, aleluia. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Continue com este propósito, querido, porque o Senhor, aleluia, Ele está olhando os seus passos, o Senhor está olhando o seu coração, Ele está olhando a sua fé, Ele está olhando a confiança que você mantém nele. Que o Senhor venha abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua vizinhança. Que o Senhor venha abençoar, aleluia, esta cidade, aleluia, e que haja um mover de Deus sobre cada família, sobre esta nação. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém.